Primeiro, eu quero falar com você o seguinte: o que é o character design? Tá? O que é design de personagens? Antigamente, eu achava que o design de personagens ele tinha muito mais a ver com o desenho. Sabe? Eu achava que era desenhar bem te dava habilidade de criar bem. Né? Só que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. O desenho ele vai ser uma ferramenta. Né? Uma ferramenta para você conseguir expressar aquilo que você quer expressar, no caso o seu personagem, né? Através de uma mídia. Você pode ter também ele, por exemplo, em 3D, sabe? Que não tem desenho necessariamente. Né? Então, assim, o lance do character design ele vai envolver conceito, né? Junto com uma coisinha chamada visual. Então deixa eu... Eita, camada errada, peraí. Então eu tenho aqui uma frasezinha, ó, conceito versus visual. A história do personagem deve ser vista como um aspecto central e o desenho o veículo para expressar isso. Né? Então assim, entendam que a tua habilidade de desenhar ou o estilo que você quer, né, ele vai ter a ver com a tua habilidade de desenhar, com a tua habilidade de execução do desenho. Mas o teu conceito, né, o que é o teu personagem em si, ele não necessariamente, entenda, não é que ele não tenha a ver, mas ele não necessariamente está ligado à parte visual, né, ao desenho. Então o que você vai precisar, primeiramente, é ter um conceito bem resolvido. Né? Isso vai te dar os primeiros passos para você conseguir criar de imaginação bem. Né? Então aqui eu tenho, olha só o tamanho desse arquivo, né? Tem muita coisa aqui para a gente falar. Então eu tenho aqui lá na página, que vocês não vão ver, eu vou tirar um print aqui e vou jogar aqui para a gente dar uma olhada. Na página do workshop, eu coloquei lá um índice assim, das coisas que a gente vai ver aqui. Né? Então deixa eu dar aqui um print só para vocês entenderem. Né? A maior parte disso aqui, gente, ó, deixa eu jogar aqui para vocês verem, tem a ver com a parte conceitual. Né? Então, conceito versus visual vai ser a primeira parte do workshop. Né? E aí a gente vai falar sobre o processo criativo, ferramentas de design, né? Shape language, tudo. Eu vou explicar o que é isso aqui, para que serve, onde que se usa. Né? Proporção, que é um assunto muito interessante. Design implícito e explícito, que é uma outra característica também bem bacana. Exploração de mapas mentais. Isso aqui é a cereja do bolo, assim, sabe? Quando eu descobri como isso aqui funciona, como trabalhar com mapas mentais, foi meio que assim, foi a hora que eu entendi como é que você consegue criar coisas legais. Né? E linguagem e estilo. Né? Então, praticamente tudo é que vocês precisam para poder criar de imaginação, certo? Não está saindo o som no meu PCV. Gente, o som caiu de novo? Se tiver ruim, me falem, tá? Que eu vou mexer aqui. Mas eu acho que deve estar só pro nosso amigo Péricles aí. Deixa eu voltar aqui então. Então, gente, ó, vamos dividir, né, essa parte do personagem nesses dois aspectos. Pensem nele como duas coisas. A parte conceito. Nessa parte conceito, você não precisa necessariamente desenhar nada, tá? E o visual é que seria isso. Então, ó, o conceito... Deixa eu pegar aqui. Ó, o conceito, o que é? O conceito é a persona, sabe? Ele é quem que o teu personagem é. Deixa eu tá minha caneta tá aqui. Ele é quem o teu personagem é, né? É o caráter dele. Então, dentro do conceito, o que vai estar incluso dentro do conceito? O que você tem que decidir nessa etapa de conceito, tá? Ó, então, você tem que saber, por exemplo, né? Essas aqui são ferramentas que você vai utilizar, que você vai ter antes de desenhar a primeira linha, tá? Então, o conceito está ligado muito à personalidade do teu caráter, né, do teu personagem, né? Como que ele é, sabe? Qual que é o jeitão do cara? Porque isso vai implicar nas características visuais dele, sabe? Tipo, às vezes ele pode ser um sujeito meio rude, sabe? E aí você pode colocar toda essa característica mais rude na forma física dele, sabe? Meio bronco, meio grandão, né? Ou o contrário, sabe? Ele pode ser aquele cara meio seu Madruga, né? Que ele é magro, mas aquele meio emburrado, né? Então, quando você começa a definir, né, essas características, mesmo sem desenhar nada, sem fazer sketch de nada, você já está pegando e já está elencando ali no teu canvas, né, as características principais dele que você vai depois procurar ícones e símbolos visuais para isso. Que eu vou já falar sobre o que seria essa coisa dos símbolos visuais. Outra coisa que você vai precisar definir bem é o backstory do teu personagem. Né? Então a gente tem a personalidade, o backstory que é o passado dele. Por que a gente tem que saber um pouco do passado? Você não precisa criar uma história para o cara, tá? Você não precisa ter ali um script, sabe, bem desenvolvido. Mas é interessante que você saiba, ter uma ideia de quem que ele era. Porque o quem que ele era
pode estar totalmente relacionado a, por exemplo, o outfit dele, sabe? Como ele se veste, né? As coisas que ele usa. Ele pode usar, por exemplo, digamos que ele seja, sei lá, um cowboy que caçava índios, né? E aí, tipo, ele se arrependeu disso porque, sei lá, ele matou um índio que depois ele percebeu que estava muito errado e aí ele carrega, de repente, na indumentária dele, né, o colar ou cocá do índio, ou um colar ou um item que ele pegou desse cara, né? Que guarda como uma lembrança e tal. Então, assim, coisas que você vê, né, coisas que você tem no passado dele, você pode trazer isso para a aparência, né, para a estética do teu personagem e vai trazer o negócio chamado storytelling, né? Ele vai fazer com que o teu personagem tenha uma história, faça com que o leitor dele, a pessoa que observa aquele personagem, queira saber mais, sabe? Ele vai dizer, nossa, que interessante esse elemento, sabe? E aí você vai começar a perceber essas informações e vai trazer interesse para ele. Né? Isso vai te ajudar também a compor, né, a aparência visual dele e várias outras coisas, como expressão, ou até o jeito de andar de repente, sabe? Vai que ele, sei lá, acidentou a perna e anda meio manco, sacou? Então o backstory é interessante, né? Gaste um tempo pensando no backstory, mas também não muito tempo. 20, 30 minutos já seria uma boa base. Né? O comportamento dele, sabe? Por quê? Porque quando a gente fala de personagem, não está, como eu falei, ligado só à aparência, né? Como esse cara se comporta, como ele anda, como ele fala, como ele gesticula, vai ser muito marcante para quem ele é, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, nos personagens da Disney, a gente vai ver muito isso, sabe? Muito comportamento desses caras. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Pateta, né? Da turma do Mickey lá, ele tem aquele jeitão dele, né? Aquele jeitão meio, ele anda meio bobão, assim, meio divertidão, meio bobão, né? Já o Brutus, acho que é Brutus o nome dele, ele já é mais bronco, assim, meio rabugento, né? E anda já com aquela coisa meio curvada, como quem fosse bater em alguém, né? Então, perceba que o comportamento, ele diz muito sobre quem que é o teu personagem, né? Então, você decidir como que ele vai ser, como que ele vai andar, como que ele pode, sei lá, ele pode ter uma mania, sabe? E essa mania vai contar muito, né? Eu estava ouvindo esses dias, para quem não viu ainda, como que é o nome? Nerdcast RPG, né? Então, no Nerdcast RPG que teve agora a parte final, né? Se vocês não viram, vejam lá no canal do Jovem Nerd, né? No site do Jovem Nerd. E o personagem dele, ele tem uma mania, né? Ele passa o tempo todo, ele fica girando a catraca do relógio de bolso dele, né? E aquilo acaba virando uma marca, sabe? E tem toda uma história de o porquê que ele faz aquilo, sabe? E quando você cria um personagem que tem essa bagagem, traz muito mais interesse para ele, né? Então entra como um comportamento e entra como um backstory do cara, sabe? Então, assim, é muito interessante. E perceba que, assim, você não precisa saber desenhar nada para fazer isso, sabe? Você não precisa riscar uma linha para fazer isso. Basta que você defina. E isso vai te dar ferramentas para você trabalhar o visual, né? A função também do personagem pode ser interessante, né? De repente, com o que esse cara trabalha, o que esse cara faz, quem que esse cara é, sabe? Porque isso pode trazer elementos visuais que possa te ajudar também a compor a aparência visual dele, sabe? Então, por exemplo, digamos que ele seja um mecânico, né? Você pode trazer ferramentas para colocar nele. Ele seja um espadachim, ele seja um vendedor, sabe? Quem que esse cara é, assim? O que é que ele faz na vida, né? No mundo? O que é que ele contribui no mundo? Quando você começa a abrir, né, a tua forma de pensar para entender o que esse cara vai fazer, você vai começar a perceber e ter ideias para isso. Porque, perceba uma coisa, quando você vai fazer um personagem, eu tinha isso muito antigamente, sabe? Tipo, eu ia fazer um personagem e eu tinha toda a estrutura, né, do corpo, anatomia, tudo certinho ali, e eu ficava muito perdido em o que eu coloco nesse cara, sabe? Que roupa que ele vai vestir, sabe? Eu não sabia o que colocar no personagem, sabe? Eu não fazia ideia. E eu achava que isso era porque me faltava biblioteca visual, sabe? Putz, é porque eu desenho pouco, né? Eu preciso desenhar mais. Mas não é por aí, sabe? Não tem a ver com a habilidade de desenhar em si. Tem a ver com a sua habilidade de conceito, de trabalhar o conceito de quem que esse cara é. Então, quando você trabalha essas 4 ferramentas aqui, ó, e isso não te gasta muito tempo assim, e nem muito esforço, você já tem aí praticamente tudo que você vai precisar para poder começar a desenvolver esse personagem, né? Então, pensem assim, ó, o conceito, né, a parte de quem que o personagem é, né, é o que você pensa, né? É uma etapa onde você não trabalha, você não executa fisicamente. Já a parte visual é o que você desenha, né? Então, dentro dessa parte visual é que entra o tal do design,
né? E design é um termo assim que muita gente não entende, né? Você vê, design de personagem, você pensa o quê? Fazer personagens da hora, né? Fazer personagens bonitos. Então, assim, tem um termo que eu acho também bem errado, né? Que a galera chama, por exemplo, design de sobrancelhas, tá ligado? E a galera associou, o pessoal associou muito o termo design à estética, à parte visual. Só que o design não é só a parte visual. Na verdade, o visual é apenas uma pequena percentual do que é design. Então, vamos falar um pouquinho, antes de eu entrar aqui, do que é o design, né? Design, gente, é uma estratégia, eu diria assim, para solucionar problemas, tá? Então, o design, ele é para solucionar problemas. Como assim, Max? Problemas. Imagina o seguinte, imagina que você precisa de um personagem, né, que ele seja do bem, sabe? Ele é o mocinho da história, mas ele adora se meter em encrenca, adora lutar, brigar e atirar nos outros, sabe? Então, assim, ele atira primeiro e pergunta depois, mas ele é o mocinho da história, né? Como que você vai contar no teu desenho que esse cara, da mesma forma que ele é o cara que atira primeiro e pergunta depois, ainda assim ele é um mocinho, sabe? Que elementos visuais você vai poder trazer para esse desenho que a pessoa, ao bater o olho no teu personagem, ela entenda, esse cara é durão, mas esse cara ele é do bem. Ou seja, você tem um problema aí, sacou? E você precisa encontrar soluções visuais para solucionar esse problema. E é isso que é o tal do design, sabe? O design não é ficar bonito. A parte estética, ela vai estar dentro das ferramentas do design, mas o design em si, ele é a solução do problema, tá? Deixa eu tomar mais um água aqui, hoje eu vou ter que encher essa garrafa umas 3 vezes. Então, dentro do design, existe assim muitas ferramentas, né? Talvez o design, gente, seja uma das coisas mais complexas. O Niro falou, né? O famoso form follow function. E é por aí, cara. A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas dentro do design a gente tem várias ferramentas, né? Então, por exemplo, Shape Language, né? Ou linguagem da forma, é uma das ferramentas do design, né? Como você trabalha a forma, né? E como você comunica essa forma, né? Que percepção você tem desse shape, né? São coisas que o design trabalha. Outfit e indumentária, né? Então aqui você decidiu quem que o teu personagem é, né? Você conceitualizou ele. Você vai utilizar isso aqui para trabalhar, por exemplo, o outfit, né? A indumentária, que esse cara está usando, como que ele é grande, ele é pequeno, porque outfit não é só necessariamente a roupa dele, tá? O outfit, ele tem muito a ver com a estética como um todo, né? O tipo, o tamanho do cara, a largura, sabe? O tamanho dos braços, é muito longo, é muito curto, as pernas são curtas, as pernas são longas, né? E a indumentária, né? Que é aquilo que ele vai estar usando. Então, para decidir isso, é interessante que tenha isso bem resolvido, ó. Essa primeira etapa bem resolvida. E aí você vai trabalhar as etapas visuais, né? É a parte que você desenha. Então, a galera tá perguntando se ela vai ficar gravada. Galera, a aula não vai ficar gravada, tá? Então, quem puder ficar aí, faça uma focinha. Ó, a pose entra no design, como eu falei aqui, né? Como você vai colocar ele pode contar, né? O comportamento dele pode contar muito de quem que esse personagem é. Então a pose dele vai ser muito importante para a parte de design. E o estilo, né? O estilo que é o que todo mundo fala. Todo mundo quer desenvolver seu próprio estilo, né? Então, assim, a verdade, galera, é que a grande maioria dos artistas, eles geralmente trabalham assim com qualquer coisa, sabe? Chega para eles um trabalho, chega para eles um projeto. E ele vai adaptar o trabalho dele àquilo ali. Vamos supor que o cara trabalhe com um design mais realista. Ele recebe um convite para ganhar muita grana da Disney, ele vai se adaptar um pouco. Talvez a Disney não contrate necessariamente essas pessoas assim, né, com um design mais realista, mas de repente ele faria isso com certeza, né? Mas enfim, isso são ferramentas visuais, tá? Era só para a gente conceituar, né? Eu acho que é importante pensar nisso aqui logo de cara, para meio que desmistificar um pouco essa coisa da parte extremamente visual, né, do design de personagens, né? Então, deixa eu avançar um pouquinho aqui para falar com vocês sobre processo criativo. Processo criativo. Processo criativo é uma coisa interessante da gente pensar, né? Que é o seguinte: quando você faz um personagem legal, quem não entende vai dizer o seguinte: nossa, ele é muito criativo, né? Por isso conseguiu criar coisas interessantes. Mas, na verdade, é que criatividade não tem nada a ver com você ser ou não ser, né? Criatividade ela é um processo, sabe? Ela demanda etapas, né? E aí essas etapas
você vai segui-las para chegar a um fim, né? Ou seja, existe um passo a passo para você criativo, né? É isso que significa processo. Existe uma demanda de atividades que você vai executar e no final você vai ter um resultado, né? Então, etapas do processo criativo. Tá. Etapas do processo criativo. 3 etapas são as mais importantes do processo, né? Praticamente a gente se resume nisso aqui. Então, quando você vai criar um personagem, você tem esses 3 momentos. O momento de definir, o momento de explorar e o momento de refinar. Muita gente, sabe, acelera o processo e já vem para a etapa de refinar. E aí que mora o grande problema, né? A galera gosta muito do render, de fazer a coisa ficar bonita, né? Mas não necessariamente isso aqui tem que ser acelerado. Na verdade, isso tem que ser adiado, né? Primeiro você define bem, né? Uma base bem feita vai ter um render bacana. Uma base mal feita, o render continua ruim. Então a etapa de definir é a hora que você decide quem o seu personagem é. Ou seja, você vai ter aí o conceito dele, né? E aí a gente vai ter, que é isso que a gente falou agora há pouco, a etapa de explorar, né? A etapa de exploração, gente, ela tem que ser a etapa mais longa. Das 3, ela é a mais longa. O que essa etapa de exploração é? Uma vez que você decidiu quem o seu personagem é, como que ele se comporta, o que ele talvez vista, o que ele faz na Terra, com que ele trabalha, quem que ele é, né? Definiu isso, você vai explorar interações diferentes para esse cara. E isso você vai ter que mesclar 2 coisas, tá? Você vai ter que explorar conceito e visual. O conceito vai estar relacionado às coisas que você decidiu antes, mas você vai ter que escolher algumas coisas, sabe? Você vai ter que escolher quais ferramentas você decidiu antes serão interessantes para esse personagem, né? E isso vai ter aí uma ligação muito forte com o visual, porque assim, nem tudo que você decide no conceito funciona no visual, né? Por isso que tem que ter essa etapa de exploração. Nessa etapa, você vai mesclar as 2 coisas. Você vai pegar aquilo que você decidiu e vai começar a fazer sketches, vai começar a pegar referências e você vai começar a estruturar a base que você precisa para esse cara passar a existir, né? Experimentando, né? Então a etapa de exploração, ela é a etapa mais demorada do processo, sabe? É a hora que você vai ali colocar, e se eu colocar a ferramenta X, e se eu experimentar tal coisa, tá? Muita gente pula essa etapa, porque assim, é muito comum um certo preciosismo, né? Acho que vocês vão se identificar com isso daí. Existe um certo preciosismo quando você vai fazer personagem. Você começa a desenhar, aí você acertou alguma coisa nele, sabe? Você ficou, nossa, esse shape ficou legal, esse rosto ficou bonito. E aí o que acontece? Você vai e se dá por satisfeito com aquilo, né? E esse aí é um problema, porque você deixa de explorar outras alternativas ainda melhor, né? Ainda melhores. Então, essa etapa não é o momento de você ser preciosista, né? Faça um sketch, passe para o próximo. Sketches rápidos, nada de coisa muito trabalhada. Experimente aquilo que você decidiu antes em abordagens visuais. E aí você vai refinar, né? E aí o refinamento é finalmente essa etapa mais visual, né? Essa etapa onde você vai trabalhar o shape, né? Onde você vai encontrar as informações que trazem harmonia visual, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, ó, harmonia visual, para dentro do teu personagem, né? Beleza, galera? Ó, então aqui ainda está indo num processo um pouquinho mais teórico, mais fundamental, para a gente não começar errado, né? Para a gente não fazer personagens de uma maneira rushada. E aí, gente, vamos falar agora de design, né? As ferramentas de design, elas estão aí, né, para poder nos ajudar a trazer um equilíbrio, né, uma certa harmonia para o nosso desenho, né? Então veja só aqui, ó, as 7 ferramentas do design. O que essas ferramentas são, né? O que elas vão nos ajudar? Existe um compilado, essas ferramentas elas trabalham todas juntas, tá? Uma meio que se relaciona com a outra. Mas o que acontece? Cada uma dessas ferramentas ela vai te dar um senso, né? Uma forma de ver algo que vai fazer com que o teu personagem ele seja mais interessante, né? E interessante em vários aspectos. Interessante em leitura, né? O que seria a leitura? A leitura é a pessoa olhar para o teu desenho e ela entender a tua mensagem. Lembra que eu falei agora há pouco, né? O cara ele é um duro na queda lá, né? Atira primeiro, pergunta depois, mas ele também é o mocinho da história. Então, se você tem uma boa leitura no teu personagem, a pessoa vai bater o olho e ela vai saber do que se trata. Esse cara atira primeiro, pergunta depois, mas ele é o mocinho. Mas se a leitura do teu personagem, né, se as formas com que você trabalhou ele, as informações que você colocou nele, não estiverem bem resolvidas, a pessoa não vai entender isso. Ou seja, é um design que falhou. Por mais bonito e por mais elegante que esteja o teu desenho, se ele não passar, né, a principal meta dele, que é contar aquilo,
que foi, por exemplo, veio no teu briefing, você não vai ser bem sucedido. Provavelmente teria que fazer de novo o personagem, né? Então as ferramentas elas estão aí para nos ajudar nesse processo, né? Então as 7 principais, a gente tem aqui como primeiro o balanço, né? Eu vou até pegar isso aqui e vou abrir para a gente ver, ó. Aqui eu tenho alguns desenhos, alguns personagens de artistas famosos. Tem desenho meu também aqui. Deixa eu pegar um brushão aqui e apagar essa parada. Aí, melhor. Ó. Então, aqui eu tenho alguns desenhos, né, de uns caras muito bons, uma galera que eu admiro bastante. Então, balanço, né? O balanço ele tem a ver com essas 3 coisas aqui, ó, né? Simetria e assimetria, simples e complexo, reto contra curva. Todas essas ferramentas aqui, elas estão dentro desse conceito de balanço. O que seria a simetria e a assimetria, né? Geralmente, a assimetria ela vai estar relacionada a coisas mais orgânicas, né? Coisas dentro da natureza, né? Porque assim, se você parar para pensar, imagina essa roupa aqui, ó, desse goblin, sei lá, esse bicho aqui, ó. Né? Imagina que essa roupa ela caiu sobre os ombros dele, né? Você não pode de maneira nenhuma considerar que isso aqui vai ficar uma dobra simétrica, porque o tecido ele vai decair de uma maneira totalmente aleatória, né? De uma maneira totalmente assimétrica, né? A mesma coisa acontece aqui, ó, nas dobras da camisa, ó. Então o que você não quer? Uma coisa como dobra de roupa, por exemplo, mas isso não vale só para dobra de roupa, tá? Para várias coisas. Mas, por exemplo, na dobra de roupa, dificilmente você vai querer shapes que sejam iguais. Perceba que o Patrick Brown, que é de quem é essa arte aqui, ó, ele faz uma curva maior, uma menor e uma menor ainda. E aqui ele traz uma ponta, né? Do lado de cá, ele só faz isso, ó. Ele não traz essa quantidade de ondulações, né? Para gerar o quê? Assimetria, né? Um lado mais simples e um lado mais complexo. E aí, ó, casa com esse outro aqui, ó, simples e complexo, né? Então perceba que a toda hora os artistas, né, a galera que manja muito desse negócio, tá tentando gerar simetria, tá tentando gerar simples e complexo e reto contra curva, né? Perceba aqui, olha só, eu tenho aqui o braço desse carinha, ó, quase reto, né? Aqui, ó, é curvado. Por quê? Porque isso gera assimetria, sabe? Isso gera uma certa suspensão da descrença, né? Porque a gente sabe que a figura humana, a anatomia ou a vegetação ou qualquer outra coisa que seja orgânica da natureza, ela não é simétrica, né? Diferente, por exemplo, de um carro, sabe? Você pega um carro, ele vai ter 4 janelas, ele vai ter as portas laterais, vai ter farol, né? Tipo assim, ele é todo feito para ser simétrico, né? Geralmente coisas feitas pelo homem, elas são muito simétricas, né? Então o nosso cérebro, quando vocês estiverem desenhando, ele vai tender a querer fazer as coisas ficarem simétricas, né? E aí o que acontece? Essas ferramentas elas vão ajudar você a evitar tudo isso daí, né? Então olha como o Patrick Brown ele é muito bom nesse negócio, sabe? Ele está toda hora procurando shapes, ó, que mostrem a dobra, entenda, ele não está negligenciando a estrutura da dobra, ele está querendo que ela apareça aqui. Só que ele está muito preocupado também em não mostrar shapes repetidos, formas repetidas. Você não vê formas repetidas aqui, ó, reto, curvinha, uma reta maior, né? Uma dobra um pouco maior, do lado de cá eu já tenho 2, aqui eu já tenho uma curva, ó. Então ele está toda hora tentando gerar, né, essa certa brincadeira de assimetria, de simples e complexo, né? Simples e complexo também você pode considerar aqui, ó, por exemplo. Perceba como o contraste acontece, ó. Se você tem uma área muito limpa, ó, como essa aqui, ó, uma área bem limpa aqui. E aí do lado dela, você tem uma área que já tem várias informações, olha só. Logo do lado. Ou seja, aqui eu tenho muita dobra acontecendo, olha só. Tanto eu tenho dobra, quanto eu tenho linha demonstrando essa dobra, né? Sombra demonstrando essa dobra, textura mostrando essas dobras, né? E o que acontece? Isso aqui fica muito mais em destaque, a leitura fica muito mais interessante, porque você enxerga bem. Agora, se ele decide colocar o mesmo tanto de informação que ele pôs aqui, ó, desse lado, e enche isso aqui de detalhe, de linha, de dobra, toda essa elegância de shapes que ele trabalhou aqui, gente, ó, não vai mais ser chamativo, não vai mais fazer você perceber, sabe? Porque não vai ter contraste, sabe? Você vai olhar para cá e vai dizer, nossa, vai parecer um grande ruído, né? Então, olha que interessante aqui, ó. Ele tem complexo, e aqui ele tem simples. Aí aqui de novo ele tem complexo, ó.
Olha só, essa parte aqui, ó. E aqui uma área relativamente mais limpa, né, ó. Tem informações, mas relativamente mais limpa. Para logo em seguida vir uma mais complexa. E depois uma mais simples, ó. E depois uma mais complexa. Então perceba que isso aqui não é inconsciente, sabe? Isso não é inconsciente. Essa galera, eles estão a toda hora. Outro dia eu estava falando num grupo com uns amigos meus, né? E aí tinha um cara, e ele estava me mostrando um desenho de um artista. Ele falou, cara, como é que esse cara decide esses shapes aleatórios, né? Só que não é aleatório, né? A coisa ela é pensada. Tudo é muito pensado, sabe? Eles estão a toda hora tentando. Eles muitas vezes, essa galera sacrifica, sabe, por exemplo, informações anatômicas em prol dessa comunicação, dessa harmonia, né? Então, por exemplo, dificilmente esse cara teria, né, o bíceps assim e o tríceps tão encolhidido assim, ó, tão para dentro, tão amassado assim, ó. Mas assim fica mais interessante, né? Então ele está muito mais preocupado, claro, ele quer mostrar a anatomia, né? Mas ele está muito mais preocupado se o shape, né, que essa coisa está formando, se ele está interessante, se está tendo essa harmonia que a gente está falando agora, né? Então entenda, ele está ali na estrutura, a anatomia, a física está acontecendo, ele está preocupado com ela. Mas ao mesmo tempo que ele está preocupado com isso, ele está querendo saber se os shapes que ele está fazendo estão tendo harmonia, né? E quanto mais vocês olharem isso, sabe? Quanto mais vocês procurarem isso, vocês vão ver. Ó. Olha o trabalho da TB Choi aqui. Ó. Você acha sério mesmo que essa menina ela teria essa coluna desse jeito? Ó, praticamente quebrada? Né? Só que isso daqui gera o quê? Isso aqui gera movimento. Né? Isso aqui é um outro princípio de harmonia que eu ainda vou falar com vocês, que é o flow. Né? Mas é só para vocês entenderem que a galera muitas vezes sacrifica, sabe, uma coisa mais realista em prol de shape, em prol de um efeito mais harmônico, né, dentro do personagem. Né? Esse desenho que eu fiz aqui, por exemplo, se você olhar, esse dedo é impossível dele fazer essa dobra aqui, assim, sabe? Ele não faria isso. Provavelmente ele ficaria mais lateral, assim, ó, sabe? Só que assim ficava feio, cara. Né? Então o que eu preferi fazer? Eu preferi gerar uma informação interessante aqui, ó. Né? Então muitas vezes isso acontece, sabe? Isso aqui talvez não fosse desse tamanho, né? Mas ficou um shape da hora, né? Dificilmente essa calça iria dobrar tão reto assim, ó. Mas o shape ficava interessante, né? Enfim, vamos continuar. Retro contra curva é mais ou menos isso que eu já falei aqui, né? Quando você tem, né, geralmente uma superfície de curva, tipo uma perna, por exemplo, assim, você vai às vezes fazer a parte interna dela mais reta, né? E aí a parte de trás mais curvada, a da frente mais reta, né? Então, assim, isso aqui já gera um certo movimento, assim, uma certa assimetria, né? É tudo dentro desse primeiro princípio aí do balanço, né? ênfase e ponto focal. Né? Isso aqui é uma coisa importante para a leitura. Né? Falei agora há pouco com vocês de leitura. Né? Leitura tem a ver com a mensagem que você está passando está clara. Né? Então, olha só. Esse desenho de novo do Patrick Brown. O Patrick Brown é muito bom, gente. Se vocês não seguem esse cara, sigam lá, porque esse cara é foda. Chama Patrick Brown. Esse cara é bom demais, cara. É muito bom. Acho que é assim que se escreve. Brown com O. Acho que é isso. Então, o Patrick Brown aqui, veja só. Ele quer mostrar o quê? Ele quer mostrar que esse personagem do Uncharted, que eu esqueci, Nathan Drake, né? Quer dizer, Drake, não lembro. O cara do Uncharted. Ele tá ali numa cena de ação, sacou? Ele tá recebendo tiro, sabe? Então ele tá fugindo assim a 1000 por hora, né? Então ele quer trazer o quê? Ele quer trazer essa sensação física do perigo. Olha só que legal aqui, ó. Então, qual que é o elemento nesse personagem que melhor poderia contar isso? Se não o rosto do cara, sabe? Essa cara dele aqui, ó, sabe? Ele tá meio receoso, mas ao mesmo tempo ele tá voraz ali, sabe? Pronto para tudo, né? Então percebam, né, que essa área ela é de longe a mais chamativa. No geral, em personagens, a cabeça, né, a face do personagem, ela geralmente é o foco. A não ser que ele tenha, por exemplo, uma arma, né? Uma arma muito importante para a sua mensagem, aí às vezes a arma ou algum elemento físico que seja extremamente importante vai ser o foco. Mas no personagem, de maneira geral, né, o rosto ele tende a ser a área mais importante, né? A área de mais contraste, porque tem muita informação acontecendo, né? Mesma coisa aqui no Amundsen, né? No Evan Amundsen aqui, você vê que ele teve todo um trabalho aqui, ó, nesse rosto, porque de fato era o ponto focal dele, né? Mas o que eu queria mostrar é outra coisa, ó. Aí eu já vou emendar com esse conceito aqui de flow, tá? Porque são coisas que conversam muito. Você acha sério mesmo, né, que essa perna, sabe, ela tá com essa linha guiando para a cabeça dele,
sem querer, ou que esse braço forma essa linha apontando para a cabeça dele sem querer, ou que essa arma aponta para a cabeça dele sem querer, ou que esses dedos estão meio que trazendo a nossa visão para cá. Tudo isso sem querer mesmo, né? Claro que não, né? Então, claro, ele teve a ideia da pose, mas ele vai trabalhar essa pose de maneira a trazer esse fluxo de leitura para o foco dele, né? Essa é uma das maneiras de você enfatizar. Tem várias, tá? Tem várias. Mas aqui é uma com certeza, né? O Amundsen aqui, ele já trabalha o contraste de informação, sabe? Você percebe que se a gente fosse dividir esse personagem, né, assim, ao percentual de detalhe, tá aqui, ó. Isso aqui talvez seja a parte com mais informação, até que sim. Né? Aqui tem bastante, mas nem se compara com a quantidade de coisas que está acontecendo aqui, ó. Né? Por quê? Porque é aqui que está, é aqui que ele quer os olhos do observador, é aqui que está a história dele, é aqui que ele conta que esse cara aqui é um monstro bandido, sabe? Que vai matar quem quer que apareça perto dele. Essa é a mensagem. Né? Então ele vai enfatizar isso aqui, ó, no foco. Né? Ele vai trazer mais informação para cá. Né? Aqui, a TB Choi, muito provavelmente o foco dela está aqui, assim, ó, nesse golpe que ela está dando. Né? Eu imagino que essas linhas de fluxo elas estão guiando para a gente para cá. Né? Ela quer mostrar esse movimento. Né? Aqui no meu personagem o foco era o quê? Era o rosto dele. Eu queria mostrar que ele era um bardo piadinha. Né? Então eu tenho aqui essa linha apontando para ele. Né? O braço dele traz para cá, esse outro braço traz para cá. Né? Essa linha traz aqui, né, meio que para fora, mas em compensação eu tenho essa outra voltando. Né? A linha da corda do violão, ó, ela passa trazendo para cá. Né? Tem um ponto aqui. Então, assim, são coisas sutis, tá, gente? Assim, isso aqui você não pode exagerar. Né? São coisas sutis. Assim. Você vê a oportunidade, tem como enfatizar, você vai lá e enfatiza. Né? Então, flow, variedade, esse aqui talvez seja um dos mais legais de trabalhar. Né? Porque a variedade é que torna o teu personagem interessante, sabe? Então, por exemplo, e ela tem que ser mesclada, né? Tem que ser mesclada com simples e complexo, né? Então, variedade de informações, sabe? Se você tem um personagem que ele não tem muita coisa nele, ele fica cru, né? É porque eu acho que eu não trouxe aqui, mas deixa eu ver se eu acho, cara. Putz, não sei se eu deixo até aqui fácil. Um desenho que eu fiz recentemente. Mas enfim, depois eu posso ler para vocês verem. Né? Quando você faz um personagem que ele não tem muita coisa acontecendo nele, sabe? Ele não tem muita informação ali de detalhes. Por exemplo, aqui o desenho do Hugo Richard. Né? Esse cara aqui é outro muito bom. Né? Então o Hugo Richard, vamos supor que ele faz essa arma, mas ele vem aqui, ó, e de repente, eu vou até criar uma camada em cima aqui. Ó. Vejam só isso. Ele vem aqui, né? E faz a arma, mas ele vai e tira isso aqui. Ele não tem a ideia de colocar isso aqui. Olha só. Ele remove isso aqui, aí deixa só assim. E tira isso aqui também. Aqui ele vai diminuir, ó, vai colocar só um tubo. O que eu estou querendo que vocês vejam aqui? Ó? Percebam que quando a gente diminui a variedade de informação, a coisa começa a ficar meio boring, sabe? Meio chata. Sabe? Parece que não tem muita graça. Parece que, sabe, é só mais uma coisa ali. Né? Então, cabe a gente, como designer de personagem, gerar variedade nas coisas para trazer interesse. Olha como essa arma ficou ruim, cara. Olha como ela está sem graça. Né? Isso vale para todo o resto, tá? Todo o resto. Ó. Acrescentou variedade de informação. Você começa a trazer interesse para o teu desenho. Só que você tem que tomar cuidado, né? Variedade demais, informação demais pode ser ruim, sabe? Pode ser tóxico. Tudo demais é ruim, tá? Então, quando você coloca muita informação ali, você tem que saber equilibrar essa informação. Né? Então, por exemplo, perceba que eu tenho, ó, de novo, ó, muita informação aqui, né? Ó. E aqui eu tenho um respiro. Ó. Aqui eu não tenho tanta informação. Tenho muita informação aqui. Aqui eu tenho um respiro. Né? Mas essa variedade, ela não necessariamente ela é só de coisas no personagem, objetos e formas e acessórios. Não é só isso. A variedade está também no shape. Ela vem, de novo, para cá, ó. Variar no shape é importante. Imagina que o Patrick, né? Deixa eu apagar isso aqui. Cadê o shape aqui? Ops, cadê o negócio? Aí, imagina que o Patrick, ele vem aqui nesse ombro. Olha que interessante. E ele faz assim, ó. Esse assim. Aí esse aqui ele faz do mesmo jeito, ó. Assim. Cara, isso fica muito ruim, sabe? Imagina que ele vem na mão do cara, aí ele faz assim, ó. Um dedo assim. O outro dedo assim também, aí o outro dedo assim também e o outro assim também, ó. Nossa, que ruim, cara, sabe? Não é à toa que ele fez assim, ó. Ele faz cada dedo
de um jeito, tá? Por quê? Porque ele quer variar na forma, sabe? Então perceba que o fio do cabelo, gente, eu não consigo desenhar cabelo, porque você faz cabelo assim, cara, ó. Você vem aqui e faz cabelo assim, ó. Tudo igual, sabe? Olha como o Patrick varia nos shapes, olha, ele tem um assim, aí o outro já vem aqui, o outro é menorzinho, aí tem uma parte mais comprida, tem um fio aqui que sai, aqui eu tenho dois, quebra, desce, ou seja, variedade, né? Então a variedade ela está em tudo, sabe? Não só nas coisas que você coloca no seu personagem, a variedade do shape, a variedade do tipo de dobra que você faz, né? Você não quer desenhar uma calça que todas as dobras sejam assim, ó. Você quer ter informações diferentes aqui dentro, sabe? Você quer ter variedade nas informações que você põe, né? Então, variedade, gente, é talvez uma das coisas mais bacanas para você trabalhar no seu personagem com calma, né? Porque você quer variedade e você quer que essa variedade ela tenha assimetria, você quer trabalhar simples e complexo, você quer trabalhar o flow. Então, vocês já deram para perceber aí, eu acredito que vocês já perceberam aí, que vocês vão ter que dar um print aqui, ó. Salvem isso aqui, ó. Deem um print nesse negócio aqui, ó. E você vai estar, quando você for desenhar, você vai pegar isso aqui e vai colocar do lado do seu desenho, tá? Você põe do lado. E aí o que você vai fazer? Você vai desenhar o seu personagem e você vai se perguntar, durante o processo do desenho, se você está levando em consideração essas ferramentas, né? Então, variedade. E aí a gente tem contraste, olha só. Contraste, outra ferramenta de design, contraste. O contraste ele pode acontecer através das formas, valores, peso de linha, cor, né? Não coloquei cor aqui, mas pode ser cor também, né? Então o que é o contraste, gente? Ó, olha só, eu tenho aqui, imagina, uma tela branca. Aí de repente eu tenho aqui, ó, um pontinho vermelho. A sua atenção vai para onde? Para cá. Mas aí eu resolvi que eu quero vários pontos vermelhos aqui, ó, todos do mesmo tamanho. Você percebe que agora a tua atenção dispersou? Não está mais em nenhum deles, né? Agora se eu vier aqui e faço isso, olha só, se eu venho aqui e faço isso, ó. Faço um quadrado. Para onde que você está olhando agora? Olha só, né? Por quê? Porque esse cara é diferente, né? Ele se destaca dos outros, ele tem contraste, né? Então o contraste é uma ferramenta para você melhorar a tua mensagem, né? De novo, a tua leitura. Você quer destacar as coisas que você considera importantes para o seu personagem, né? E existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, olha como esse carinha aqui, ó, o senhorzinho aqui, ó. Olha como o senhorzinho, ele tem o rosto num tom bem mais claro do que todo o corpo dele, olha só. Mais escuro, né? Ou seja, onde está o foco? Tá aqui, né? O que se quer passar com esse carinha? Que ele é um senhorzinho, meio ranzinza, né? Que não está meio assim muito preocupado aí com esse moleque, né? Então, o que é o ponto? Aqui, cara. A história vai ser contada aqui. Então eu quero isso, eu quero contrastar, eu quero que brilhe isso aqui, eu quero que isso pop na minha cara. Beleza? Aí pode ser com valor, né? O valor são os tons que eu falei, as formas, né? Você tem, como eu falei aqui, várias formas redondas e uma quadrada no meio, você vai ter contraste, né? Se eu tenho uma área simples e eu tenho uma área bem complexa, eu vou ter contraste. Percebe como as coisas, elas se comunicam uma ferramenta com a outra? Né? Peso de linha, né? O peso de linha ele ajuda a leitura. Por exemplo, esse personagem aqui, se você parar para observar, a linha que eu tenho aqui, ó, ela não tem o mesmo peso da linha que eu tenho aqui, né? Por quê? Essa linha está sobrepondo a calça, né? Ou seja, essa linha tem mais importância, né? E é porque essa imagem está com a resolução bem ruim. Mas vamos ver o Hugo Richard aqui, ó. O Hugo Richard aqui você nota, né? Ó, olha como ele trabalha o peso da linha para realçar áreas, né? Olha, oclusões aqui, sobreposições, mais oclusões, né? Sombra de oclusão, o nome disso aqui, tá? Então ele começa a usar o peso de linha para destacar elementos, né? Elementos que estão, por exemplo, sobrepondo outros. Ele faz a oclusão da faquinha para a faquinha se destacar. Ele faz a oclusão desse tecido para o tecido se destacar. Ele faz a oclusão desse braço aqui, ó, sobre a barriga, para o braço ficar muito mais visível, né? Que ele está sobre essa estrutura e gera uma perspectiva na mesma hora, né? Gera profundidade para o desenho na mesma hora. Beleza, galera? Unidade, né? Unidade é um outro aspecto também muito bacana. Unidade também tem um negócio dentro de unidade chamado eco, né? Você vai falar no eco, princípio de eco? Ó, vou falar para vocês o que é. Então, unidade. Unidade, você quer que o seu personagem ele conte, né? Ele conte na
parte visual dele muitas coisas. Por exemplo, esse meu personagem aqui, ele é um meio viking, assim, né? Então o que é que eu imaginei? Pô, esse cara, ele pertence, sei lá, tem um bando, né? E eles têm uma certa cultura. E eu quero contar essa cultura no outfit dele. Então perceba que eu vim aqui e coloquei aqui, isso aqui vai ser couro. Né? E vai ter um negócio meio de pelo aqui por baixo. Aí, o que eu fiz? Para realçar, imagina o seguinte, imagina que esse cara, de repente, ele viveu num lugar onde os recursos que eles tinham em abundância era couro e esse negócio de pelo aí. Então, quando eu enfatizo isso no meu personagem, eu começo a criar unidade, eu começo a fazer você perceber que esse cara pertence, de repente, a uma tribo. A tribo que usa couro e pelo, sabe? Então você começa a colocar informações que vão fortalecer o teu storytelling, né? Gerar unidade. Né? Então perceba, eu tenho a ombreira dele de couro e isso aqui de pelo. Eu tenho essa parada aqui, ó, que ele coloca para proteger o tornozelo, a canela dele, e isso aqui de pelo. Tenho aqui também, ó. E não só isso, ele tem cinto, né? Ele tem um cinto que prende isso aqui, mas ele tem um outro cinto que prende esse livro, que tem um cinto que prende o livro. E ele tem várias fitas de couro aqui que parecem cintas que prendem essa peça, sabe? E nada disso é sem querer, cara, sabe? Você fica fritando ali, ó, para tentar encaixar a unidade no seu personagem, né? E se você parar para olhar, você vai ver isso em todo lugar. Você começa a colocar aqui no Amundsen, ó, ele tem esse material aqui na capa, mas ele tem o mesmo material nessa sainha que ele está usando aqui, ó. E isso não é sem querer, né? E aí eco, né? Eco também tem a ver com gerar unidade, né? E vejam o seguinte, né? Eu vou já falar para vocês sobre Shape Language, mas olha que interessante aqui, ó. Se a gente pegar esse cara, né? Vamos pensar aqui, ó. O nariz dele é um triângulo. Se eu pegar a orelha dele e puxar para cá, eu tenho um outro triângulo, ó. Imagina um triângulo assim, né? Sem essa parte de cima. E aqui as orelhas dele são outros triângulos. Se eu pegar o queixo dele, dá um outro triângulo. Se eu pegar o colar dele, vai dar um monte de triângulo. Olha só. E vai descendo, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce. Olha a quantidade, olha a capa fazendo esses triângulos aqui, ó. Isso gera eco, né? Essa unidade, esse senso comum dessa forma, né? E isso tem muito a ver com Shape Language, né? Que é o que a gente vai falar assim que a gente encerrar aqui as ferramentas. Vocês vão entender melhor porque que ele colocou um monte de triângulo aqui, né? Talvez algum de vocês até saiba disso. Mas vocês percebem, sabe, que não é aleatório, saca? Esse cara, ele fritou muito, muito para poder chegar nesse conceito. Só que ele é o Evan Amundsen, né? Esse cara tem muita experiência, está no mercado há anos. Beleza? E aí eu queria falar com você sobre pequeno, médio, grande, né? A gente vai falar um pouquinho aqui mais de pequeno, médio, grande, mas pequeno, médio, grande, ele é a 7ª ferramenta, né? Ela é uma ferramenta muito bacana também para gerar contraste, né? Leitura, né? Pequeno, médio, grande, ele é uma ferramenta para poder, como eu disse, ajudar na leitura. Então, olha só. Em tudo que vocês forem ver, tá? Na natureza, em todas as coisas, vocês vão ver sempre um contraste de uma coisa grande, uma coisa média e uma pequena, sabe? Isso traz, na hora, um senso orgânico, natural, né? E a gente, como ser humano, a gente tende a fazer o quê, né? Tá tudo do mesmo tamanho, tudo simétrico. O que é que acontece? Essa simetria, ela não te dá uma leitura interessante, não te dá uma leitura dinâmica, ela não te dá contraste, ela traz tudo igual, tudo do mesmo jeito. Agora, quando você trabalha pequeno, médio, grande, na hora a coisa fica bem mais legal. Já te dá um senso até de perspectiva, de profundidade, de linha, sabe? E várias outras coisas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais disso logo a mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre pequeno, médio, grande, mas eu quero que vocês entendam que áreas grandes, você contrasta ela com médias e pequenas. A toda hora, você quer uma área grande, uma média, uma pequena. Olha só aqui, ó, eu tenho grande, médio e os detalhes pequenos, né? Eu vou ter aqui nesse capacete, ó, um capacete grande, né? De repente aqui essa parte aqui de baixo, ó, média, e esses detalhes aqui, ó, né, menores. Isso tem em todas as coisas, tá? Que você for observar. Você vai ter sempre uma área grande, ó, uma área média e uma área pequena, né? Mas já a gente fala mais disso, tá? Já a gente fala mais disso. Eu queria só fechar aqui as ferramentas de design, né? Que a gente vai... Já eu volto aqui para falar de proporção, que é pequeno, médio e grande, né? Mas eu queria falar um pouquinho aqui de Shape Language, tá? Antes da gente seguir em frente. Beleza, galera? Tá tranquilo por aí até agora? Estão anotando as coisas aí? Show! Vamos nós, ó. Então, Shape Language, né? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Shape Language trata-se do uso de shapes ou formas, né, para comunicar significado e sensações. Vou repetir aqui, ó. Uso de formas para comunicar significado e sensações.
né? Ou seja, você vai dar uma informação e vai dar uma emoção com formas, né? Então, formas diferentes provocam reações diferentes dentro de nós, né? Nos fazem associar coisas que vemos com certos sentimentos ou significados. Então, assim, a gente tem meio que já uma coisa instintiva em relação a formas, né? A gente bate o olho e elas causam, sabe, de maneira inconsciente, sensações. Então, por exemplo, ó, esse aqui é um exemplo mais clássico do universo, né? A Disney ela consegue fazer isso perfeitamente. Quem que é o bom aqui? Se você não soubesse que esse cara é o Sultão e esse aqui é o Jafar, porque o Ladinho é um cara já conhecido, né? um desenho muito conhecido, mas se você não sabe quem que é, cara, não adianta, sabe? Você bate o olho e você sabe quem é o bandido e quem é o mocinho. Quando eu era criança, né, eu ia assistir filme da Disney, quando aparecia o vilão, eu dizia, esse cara é o vilão. Né? E eu não sabia porque que eu achava que eu tinha uma habilidade de detectar vilões, né? Mas era por conta dos shapes que ele tinha, né? Na época eu não sabia. Mas agora a gente olha e fica muito evidente. Olha a quantidade de pontas que esse cara tem aqui. É ridículo. É ridículo a quantidade de pontas que tem aqui de triângulos. Ó. Triângulo, 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 triângulo. Né? É muita ponta, é muito triângulo nesse cara, né? Ó, a sobrancelha dele, isso aqui, a ponta do chapéu, né? Em contrapartida, o Sultão ele é todo redondinho, ele é todo fofinho, assim, ó. Sabe? Parece que você vai encostar nele e você vai dormir, sacou? De tão fofo que ele é, né? Olha só. Então ele é todo arredondado, ó. Tudo nele é meio arredondado, né? E isso daí é uma forma mais exagerada. Aí vem uma coisa que você falou sobre estilo. Quanto mais estilizado for o teu desenho, mais literal você pode ser nisso. Quanto menos estilizado, mais realista, você vai ter que ser um pouco mais sutil. Mas ainda assim está presente, né? Então, olha só. O círculo, né? Ó, círculo transmite a gente pensamentos de paz, de bondade, suavidade, segurança e totalidade, né? Ou seja, de preenchimento. Né? Pode também representar coisas como vazio, solidão, magia e mistério, dependendo de como que você usa. Né? Olha só quanta coisa você pode mostrar com formas circulares, arredondadas. Beleza? Tirei um print aí, ó. Quadrado, né? O quadrado pode representar fisicalidade, né? Aquela robustez física, né? Estabilidade, confiabilidade, disciplina, força, né? Confiabilidade de novo, já foi. Também pode representar coisas como tédio, estacionalidade, ou seja, gente muito parada, assim, sem muito movimento, né? Ou estupidez, né? Meu bronco, sabe aquele cara que tem a cabeça quadrada, o corpo dele é quadradão, o braço dele é quadrado, né? Tem personagem que é assim, sabe? Por exemplo, aquele bem clássico, cara, o Frankenstein, né? Ele é um quadrado gigante, sacou? Se move lento, sabe? Processa as coisas de maneira lenta, né? E aí o triângulo, olha só, triângulo é áspero, pontudo, é agressivo, né? Você encosta nele e você vai se furar, né? Então ele passa essa sensação aqui. Mas também ele pode ser usado para mostrar movimento, leveza e poder, né? Olha que interessante. Uma coisa que mostra isso aqui, ó, movimento e leveza, por exemplo, quem vê Senhor dos Anéis aí? Quem já assistiu, né? Todo mundo. Então, se você pegar Valfenda, por exemplo, você vai ver um grande mix de triângulos e círculos. E se você pegar as Minas de Moria, né, dos anões, é quadrado, cara. Todas as formas lá são quadradas. Né? Vejam isso depois, tirem a conclusão por vocês mesmos. Mas Valfenda são triângulos e portas arredondadas, triângulos e janelas arredondadas. Para gerar o quê? Leveza, movimento e poder. Já os anões é tudo quadrado. Por quê? Aspereza, dureza, brutalidade. Né? Aqui tem alguns exemplos de alguns artistas que eu peguei que enfatizam bem isso. Ó. Então, aqui tem esse aqui, se não me engano, é do Randy Bishop. Né? O mesmo personagem, mesmo carinha, mas que toda a característica dele muda só por conta dos shapes. Olha, quadradão, né? Ó. O redondinho, né? Esse cara parece um mais bonzinho, sabe? Aquele cara que o chefe manda, ele fica lá de boa, sabe? Ele não responde ninguém, ele faz favores para os outros, né? Esse aqui já é meio chato, assim. Ele trabalha bem, mas ele é aquele cara que ele não gosta muito de ser incomodado, sabe? Aquele cara meio bruto, assim. Você não pergunta com ele, você vai receber uma resposta ignorante, né? Esse aqui já então parece que ele é aquele mais espoletado, assim, que nem diz no Ceará, né? É aquele cara que você cutuca ele e você arruma uma briga, né? E, ó, triângulo, círculo, quadrado. É o mesmo cara, gente. Não tem diferença. Só os shapes, né? Aqui, ó, olha só. Esse aqui era TB Shoei, né? Eu peguei no ArtStation dela, né? TB Shoei. TB Shoei. Vejam lá, essa menina é fantástica, cara. Né? Então, olha como ela consegue mostrar perfeitamente utilizando o Shape Language. Ó, o quadrado, né? O mais arredondado. Aqui é uma mistura, né? Ela mistura as coisas. Ela não é simplesmente o triângulo.
é um meio triângulo, meio quadrado. Ela consegue fazer essa variação. Ó. Meio redondo, né, ó, é um quadrado, né, com um círculo. Ou seja, com arestas arredondadas. Né, ó. Ou seja, da mesma maneira que ela vai ter as características do círculo, né, bondade, suavidade e tal, ela vai ter fisicalidade, robustez, talvez confiabilidade. Né? Seria uma pessoa que seria uma ótima amiga, sabe? Para você contar com ela para toda hora. Esse aqui já não sei, hein? Esse aqui já parece que talvez não seja tão legal. Essa aqui já parece meio bruta, né? Que você vacilar, se apanha. Então, assim, isso aqui é um negócio legal para vocês entenderem. Muitas vezes eu me perguntava assim, nossa, como que a galera usa fundamentos de design para desenhos mais realistas, né? Porque tudo que eu via, cara, só caía no cartoon, sabe? Tudo só caía no cartoon. E não que eu não goste de cartoon, eu adoro cartoon, sabe? Mas eu pensava, putz, mas como é que usa isso no mais realista, né? Então, aqui a TV Show não está realista, né? Longe de estar realista. Mas ela consegue equilibrar as coisas, sabe? Né? Se eu tiro esses símbolos daqui, ó, você nem percebe que ela se preocupou com shape language, sabe? Você só vai ver o desenho, né? A coisa ela passa. Beleza? Então é interessante isso. Olha aqui o carinha do Altas Aventuras, né? Ó. Senhorzinho paradão, né, ó, quadrado, não quer sair de casa. O molequinho, ó, redondo, né? Parece que se soltar ele, der corda, ele não para mais, né? Então, é uma prova muito... Esse aqui é um dos que mais tem essa coisa do Shape Language, né? Olha o Kung Fu Panda aqui, ó. Se não é exatamente o estereótipo do Shape Language. Quem que é o mais veloz? Né? O mais com mais agilidade? Quem que é o mais bonzinho? Quem que é a mais brutinha, mais de confiança também, ó, né? Mais quadrada? Né? Esse aqui já é uma mistura quadrada e redonda, sabe? Quando você começa, você liga assim a chave dessa percepção, você vai começar a perceber isso em todo lugar, cara. Para onde você olha, você vai ver, nossa, cara, isso tava aí o tempo todo, eu não via. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos falar de proporção, então. Acho que eu paguei a forma toda, foi. Vamos falar de proporção. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Caraca, já foi 1 hora? Putz! O tempo passou rápido, hein? Proporção, galera. Ó, pequeno, médio, grande, que é uma das ferramentas do design, né? Que eu falei pra vocês. Isso aqui, gente, é uma ferramenta fantástica, sabe? Porque ela vai mostrar pra gente que quando você trabalha shapes com pequenos, médios e grandes, você vai sempre ter um resultado dinâmico e interessante. Olha só aqui, ó. Olha só aqui. Isso aqui é clássico, é muito bom. Ó, olha o Mickey aqui, né? O Mickey, o que é que ele é? Ele é vários círculos. Ó. Um círculo aqui, um pequeno, médio. Né? Ó, grande, médio, pequeno. Grande, médio aqui, ó. Pequeno. Grande, médio. Aliás, médio aqui e pequeno essa parte. Grande, médio, pequeno. Né? Então, assim, imagina que você separa o Mickey em bolinhas. Bolinhas médias, grandes e pequenas. Daí você só pode fazer outros desenhos com essas mesmas bolinhas, pequenas, médias e grandes. Né? Olha o que acontece aqui. Ó. Né? Todos eles têm as mesmas características do Mickey. Ó. Tem cabeça, o focinho, as orelhas, as mãos, né? Ó. O calçãozinho dele, ó. E o pé. Só que o que é que mudou? A distribuição do pequeno, médio, grande. Sabe? Grande. Aqui tinha um médio, né? Ó. Um pequeno, grande, ó. Você começa a mexer no triângulo. Deixa eu voltar aqui. Eu tô vendo o chat de vocês, mas nem sempre eu consigo ler, tá, gente? Ó, triângulo áspero, áspero, pontudo, agressivo. Também pode ser usado para mostrar movimento, leveza e poder, tá? Printa aí, ó. Salvar aqui pra vocês printarem tudo, ó. Olha só. Beleza? Ó. Então, o que eu estava dizendo, né? Você começa a mexer na variação dos shapes e você vai ter uma quantidade infinita de possibilidades. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Todos são o Mickey, só que você mudou só a forma, só a quantidade de forma, né? Olha só, você aumenta, você começa a variar tamanho de pequeno, médio, grande, a coisa começa a ficar interessante. Não importa quantos desses você faça. Se você trabalha pequeno, médio, grande com harmonia visual, que é isso aqui, vai sempre ficar bacana, né? Olha o bolo aqui, ó. A gente tem um bolo que tem um shape grande, um médio e um pequeno, né? Não importa onde você coloca essas formas, vai sempre dar um resultado interessante, ó. Por mais que isso aqui não seja viável de você ter um bolo desse jeito, mas visualmente falando,
fica interessante, não fica boring. Diferente de você ter, por exemplo, um bolo, que ele é assim, ó, quadrado, quadrado, e aqui um outro quadrado, tudo grande. Sabe? Isso aqui não é nada, né? Isso aqui é muito mais interessante, isso aqui é mais interessante, isso aqui é mais interessante. Né? Então, trabalhar a variedade de shapes torna o design mais atraente e gera dinamismo. Né? Bacana, né? Isso aqui. Então, ó, lembrem-se, trabalhem shapes pequenos, médios e grandes. Beleza? Deixa eu ir para outra camada, senão eu vou riscar essa folha toda. Tranquilo, galera. Ó, então aqui, ó, design implícito versus design explícito. Isso aqui é um negócio muito da hora, cara. Né? O que é isso aqui? O que é implícito? É o que está claro, é o que está na cara, é o que está óbvio, né? Aliás, desculpa. O implícito é o que está guardado, é o que está oculto. O explícito é o que está na cara. Né? Então tem um exemplo aqui. Imagina que você recebe um briefing assim. Você é um concept design, né? E aí você vai fazer um produto. O produto é um carro. E aí o teu briefing é o seguinte, ó. Cria um carro inspirado no felino. Esse é o teu problema, né? Você vai utilizar design para poder resolver o problema. Um carro inspirado no felino, né? E aí assim, ó, se o teu produto tiver um público mais de, sei lá, 50 anos, sacou? Um pouco mais de condição financeira, né? Um pouco mais elegante, um senhor mais nobre, possivelmente ele quer algo discreto. Então como é que o cara faz aqui? Ó? Como é que ele coloca um felino, né, na estrutura do Jaguar? Isso aqui é um Jaguar, né? É um carro. Né? Olha aqui a pata do felino. Ó. Me diz se isso aqui não é a pata dele, as garras dele. Aqui as garras são, ó, os faróis, os dedos, essas áreas aqui, ó, né? Ou seja, eita. O cara colocou a pata do Jaguar na frente do carro e ninguém sacou, cara, e ficou lá. E isso aqui é design. Né? Isso aqui é design. Design implícito, né? Design implícito. Por outro lado, se o seu público, por exemplo, é uma criança, assim, sei lá, 7 anos de idade, ela vai achar muito mais irado se o carro literalmente parecer com um gato, sacou? E aí tem o carrinho dos Thundercats, né? Olha só. E não só isso, o cara foi tão criativo nesse design que, sabe quando o gato ele vai preparar o pulo, saca? Ele junta as mãos assim e prepara o salto, né? Então ele conseguiu ter isso, né? Ele trouxe dessas informações aqui. Então o que é que acontece? Parece que esse carro é rápido, parece que ele vai, sabe, ligou e ele vai sair numa disparada só. Isso também é design, né? Só que a diferença é essa. Nesse, o público, né? O teu desafio, o teu problema era ser explícito na mensagem. E aqui era ser implícito, ser mais discreto. Max, mas isso é para personagem? Lógico. Olha só aqui. Quem que é o implícito, quem que é o explícito, né? Quem que tá a abelhinha toda? Explícito. Quem que tá uma abelhinha também, mas bem mais discreta. Aqui não tem necessariamente as partes da abelha. Tem uma coisinha ou outra assim que você consegue associar a cor, né, ó, o olho e tal, mas muito mais discreta. Esse daqui é o implícito, ó. Design explícito, design implícito. Né? Bacana, né? E tudo vai atender uma demanda, né? Dependendo daquilo que você quer, você vai trabalhar de maneira mais implícita ou de maneira mais explícita. Porém, e levem isso muito em consideração, se o teu briefing pede algo que seja mais explícito, se você faz isso aqui, você está fazendo errado. Por mais elegante, bonito e bom que fique o seu desenho. Se a proposta era ser explícita e você fez isso daqui, você vai ter que refazer o seu trabalhinho, né? Então, assim, você não pode fazer por acidente. Se é para ser explícito, é explícito. Se é para ser implícito, é implícito. Belezinha? Tranquilo? Como é que tá aí? Tudo tranquilo mesmo? Estão gostando da live? Espero que sim, hein? Divulguem lá, galera. Joguem lá pra galera dos grupos do Discord, né? Vamos agora começar na parte um pouco mais prática. A gente viu, assim, teoria de design e tal, né? Mas tem uma coisa, né, que eu chamo de mapa mental, né? Eu não, esse aqui já a indústria faz isso. Que isso daqui, cara, nossa, meu, é uma mão na roda, tá? É uma mão na roda. Então eu vou mostrar o processo completo de um personagem que eu fiz para vocês aqui, levando esses conceitos aqui de mapas mentais e thumbnails e tal, né? E eu sugiro que vocês façam isso amanhã ou hoje ainda, para quem tiver mais afim de trabalhar hoje ainda, né? Então, mapas mentais, né? Eu tinha um briefing que era o seguinte, né? Meu briefing era assim. Eu precisava criar
uma deusa, né? E ela representaria um sentimento, né? Eu escolhi o sentimento que fosse luxúria, então eu queria fazer a deusa da luxúria. Né? Para quem não sabe, luxúria não tem necessariamente a ver com bens materiais, tem a ver com libido, né? Então ela tinha que ter um apelo mais sensual, né? Então como que decide, né? Porque assim, o design, né? Ele tem a palavrinha signo aqui, ó, né? E signo tem a ver com significado, né? Ou símbolo. Então o que acontece? Para você trabalhar uma coisa de maneira implícita, muitas vezes você quer trazer um símbolo, né, discretamente. E como é que você faz isso? Você vai encontrar palavras ou vai encontrar informações que vão contar esse símbolo ou essa ideia de uma maneira visual. Vou repetir, ó. Você vai contar de uma maneira visual, você vai encontrar uma forma de contar de uma maneira visual a sua ideia ou aquilo que você quer fazer. Então, olha só como é que os mapas mentais funcionam de uma maneira incrível, né? Quando você for fazer um mapa mental, o processo é o seguinte: defina primeiro quem que é, aquelas etapas do começo, né? Aqui eu já sabia o que seria uma personagem, era a deusa da luxúria. Daí eu pensei, bom, meu tema é luxúria, né? Luxúria. Essa era a premissa da minha personagem, né? Quais são as coisas, né? Quais são as coisas que vêm à minha mente, que palavras, que ideias vêm à minha mente quando eu me concentro ou penso na palavra luxúria? Então eu comecei a refletir sobre aquilo sem desenhar nada, só anotando. Luxúria. Luxúria me lembra sentimento de impulsividade. Anotei. Me lembra ansiedade. Tudo que vinha na minha cabeça, tudo que eu interpretava como sentimentos ou reações causadas por esse pensamento de luxúria, eu iria tomando nota. Então, me lembra inconsequência, me lembra atitude, me lembra consciência alterada, olha só, me lembra força, me lembra agressividade, desejo, primitivismo, egoísmo, vício, prazer, desordem, né? Isso são as coisas que vêm à minha mente quando eu penso nessa palavra, né? Poderia vir mais, eu poderia ter passado mais tempo, né? Mas eu não queria passar tanto tempo assim, nem indico que vocês passem tanto tempo. Essa é uma etapa para gastar 1h30, mais ou menos, né? Então eu coloquei ali, ó, as palavras que vinham, né, os sentimentos que vinham na minha cabeça quando eu pensava nessa palavra luxúria, porque eu queria contar esses sentimentos aqui de maneira visual no meu personagem. Então quando eu penso, por exemplo, beleza, defini as palavras. Aí eu tenho impulsividade, né? O que é impulsividade? Aí você vai desconstruir essa palavra em algo visual. Vou repetir, ó. O grande pulo do gato do mapa mental é você vai pegar a palavra principal, né? Que é, no meu caso aqui, a luxúria. E aí você vai dividir aquilo em ideias, em sentimentos, em sensações. Beleza. Vai pegar cada uma dessas sensações e você vai transformá-las em elementos visuais. Por quê? Porque elementos visuais você vai conseguir desenhar. Deu para entender qual que é? Então, quando eu penso em impulsividade, eu penso, nossa, impulsividade me lembra reflexo. Reflexo me lembra velocidade. Quais são elementos visuais que eu posso desenhar na minha personagem que me remetam à velocidade? Aí eu pensei, nossa, pernas longas, músculos, eletricidade. Eu ainda não sabia como essa personagem seria, mas eu estava tomando notas de elementos visuais que reforçavam a minha ideia inicial, de uma maneira implícita, porque essa era a minha intenção, beleza? Aí ansiedade, eu me lembra falta de ar, né? Me lembra raiva, né? Aí eu poderia até eu não coloquei aqui, mas eu poderia, falta de ar me lembra o quê? Me lembra nariz, né? Aí de repente eu poderia colocar um narigão nela, né? Raiva me lembra dentes, por exemplo, eu poderia ter dentes em algum lugar, né? E você não tem fim, você pode fazer vários aqui, né? Depois você vai pegar essas informações aqui e você vai pegar aquelas que você quer usar, aquelas que vão estar de acordo com a proposta, né? Você não é um escravo do teu mapa mental, ele é uma ferramenta que você vai tomar como base ali para então construir teu personagem, tá? Você não precisa usar todas as coisas que você tomou nota, mas você vai olhar para elas e vai querer colocar algumas delas desde que sejam de acordo com a proposta que você tem. Né? Então tem vários aqui. Atitude me lembra roupas ousadas, olha só, me lembra corte de cabelo, né? Então eu ia tomando nota, né? Consciência alterada me lembra o que? Olhos brancos, né?
Força me lembra músculo, arma pesada. Agressividade me lembra dentes, desejo me lembra boca, vermelho, corpo, babar. Né? Primitivismo me lembra runas, me lembra deuses pagãos, me lembra armas rústicas. Egoísmo me lembra coroa do rei. Vício me lembra magreza. Prazer me lembra língua, sei lá mais o que. Desordem, assimetria. Então assim, eu ia tomando notas de tudo que vinha na cabeça, assim, eu não tinha filtros. Teve a ideia, eu tomava nota. É um brainstorming, você não está ainda querendo o joio. Você quer a parada solta, sacou? Então eu ia, veio na minha cabeça, eu tomava nota, até eu ter um compilado das informações visuais que eu poderia utilizar no meu personagem, né? E aí foi o que eu fiz, né? Claro, eu fiz uma pesquisa antes, assim, no Google, lá no Pinterest, né? Para ver coisas que me remetiam a essas palavras, né? Como, por exemplo, sensualidade, nudez, não sei o quê, né? Então eu comecei a fazer pesquisa desse tipo. E aí entra, né, a tal da thumbnail, sabe? Imagina em só o trabalho que daria, assim, e a inviabilidade que seria se para cada roupa, para cada outfit que eu quisesse colocar nessa personagem, eu fosse fazer um desenho completo, sabe? Não funciona, cara. Então o que você faz? Você faz miniaturas assim, ó. Desenhos pequenos, né? Ó, simples, assim, não precisa de muita informação. E aqui você já trabalha pequeno, médio, grande, você já trabalha shapes, né? Ó, perceba que essa minha personagem, ela era vilã. Olha como eu coloquei triângulos aqui, ó. Triângulo, 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 né? Ó. Antigamente eu via a galera fazendo thumbnail e eu pensava que o cara ia fazer uma coisa bem aleatória assim, mas não é. Ele está atento a isso aqui, ó. Né? Tem que estar atento a isso. Então aqui eu comecei a colocar um monte de informação desse tipo, ó. Triângulo, triângulo, né? Tudo dentro, e assim, somando as ferramentas de design com o meu mapa mental. E fui explorando. Quanto mais você... Lembra da fase de exploração? Ó, lá em cima que eu falei? Ó, fase de exploração. Cadê? Ó? Exploração. Essa é a fase aqui ó, que eu estou agora. Exploração. Né? O mapa mental está onde? Está em definir. Né? E exploração? Né? A parte que ela junta mapa mental mais o visual. Né? Então vamos lá. Ó. E aí eu fui explorando. Né? E cheguei a esses conceitos aqui. Ó. Né? Foram os meus conceitos iniciais. Tudo pequenininho assim, eu trabalhava tudo desse tamanho assim, né? E aí o que eu fiz? Eu pensei, porra, eu quero que essa mulher dê medo. No começo a minha ideia era essa, eu quero que ela pareça uma deusa assim, tipo, maligna. E eu pensei, vou colocar uma cabeça de um bicho nessa mulher, era a minha ideia inicial. E aí eu coloquei, mas não estava dando legal. Eu fiz um estudo de bode e tal, umas paradas que eu vi na internet, mas não estava ficando legal, não estava de acordo com o que eu queria ainda. Aí eu pensei, vou misturar, né? Vou tentar fazer uma figura meio animalesca, meio humanoide, assim, que misture elementos, né? Aí eu fiz essa exploração, fiz essa daqui, até que eu cheguei nessa aqui, que até me agradou um pouco, né? Eu fiz essa daqui, pô, essa aqui ficou razoável, né? Mas assim, eu senti que perdeu um pouco daquela coisa da luxúria, sabe? Me parecia mais um monstro, né? Que dava medo, assim. Eu pensei, não é esse sentimento que eu quero. Então eu voltei de novo, olha só, para a minha etapa de pesquisa, sabe? Olha só, eu fiz tudo isso aqui, ó, tudo isso para saber que não era esse meu caminho, né? Olha só, para saber que não era aí que eu queria chegar. Mas isso faz parte, né? Daí eu fiz uma nova pesquisa. E aí eu procurei artistas que trabalhem com esse tema mais dark fantasy, né? E eu encontrei uma coisa muito interessante. Aí vem um negócio que chama pesquisa, né? Você tem que saber pesquisar e tem que saber estudar as referências que você pega, né? Então o que aconteceu? Eu fui estudar alguns artistas de Dark Fantasy e eu percebi uma coisa, olha só. Eu comecei a ver que esses caras que trabalhavam com Dark Fantasy, né? Eles escondiam o rosto, o olhar principalmente. O olho era sempre escondido, né? E eu via isso se repetindo em muitos e muitos artistas, o olho era escondido. E eu pensei, putz, a galera fala que o olho é a janela da alma, né? Então se você não enxerga o olho, você pode ter medo, aquilo causa uma sensação de medo. Mas ao mesmo tempo, não traz aquela monstruosidade da cabeça do bicho, né, que eu estava fazendo naquela hora. Então eu pensei assim, putz, vou trabalhar então dessa forma. Comecei de novo a etapa de thumbnails, ó. De novo, triângulo, quadrado, sabe? Comecei a trabalhar variedade de shape, todas as ferramentas que eu citei para vocês agora há pouco. Só que eu estava procurando shapes interessantes para a cabeça e escondendo, na maioria das vezes, ó, o olho, ó. Olha só. Ó, sem olho. E aí eu cheguei a refinar aqui, ó. Eu peguei as cabeças que eu achei mais legal. Essa aqui, essa daqui, essa daqui e essa, né? E joguei para cá, ó, trouxe para cá. E aí eu cheguei na conclusão que essa aqui eu tinha gostado e essa aqui eu também tinha gostado, né?
E aí eu acabei que fiquei com essas duas, ó. Essas duas aqui, ó. Daí eu peguei o shape que eu tinha feito, né? Esse shapezinho aqui que eu tinha feito, que eu queria manter, e comecei a estudar que formas eu poderia explorar nesse shape, ó. E assim, essa não é a única maneira de se explorar thumbnails, tá? Eu trabalhei com shapes aqui, preto e branco, né? Mas você pode trabalhar com linha também, se você quiser, né? Aqui no meu eu tinha trabalhado com shapes porque eu estava querendo muito essa parte estética, essa parte mais... como é que é o nome disso? Essa parte mais... Putz, cara, mais do design em si, mas tem um nomezinho que eu esqueci. Mas enfim, eu estava querendo essa coisa mais orientada a shapes, né? E aí eu comecei a pensar, eu peguei esse shape aqui e comecei a explorar formas diferentes, ó, que eu poderia trazer nessa cabeça e que mantivesse esse shape. Fiz todas essas aqui, ó. Não gostei de quase nenhuma, né? E aí, estudando mais esses shapes, eu cheguei nessa forma aqui, ó. Né? Essa cabeça aqui. Né? Ela me traz uma ideia, né, de sei lá, como se fosse meio divino, assim. Eu vejo isso muito em crucifixos, entendeu? Coisa de igreja e tal. E eu percebi que eu não queria o chifre nela. Eu queria algo que lembrasse chifre, mas que trouxesse uma ideia de auréola, sabe? De anjo, né? Porque ela é uma deusa e tal, né? E aí eu trouxe a lua aqui, que tem um apelo mais místico, sabe? E escondi o rosto dela, né? Olha só. E aí trouxe esses outros acessórios, né? Que eu tinha trabalhado na parte do mapa mental para dentro dela, né? Então, elementos que me trouxessem aquela ideia, né, de luxúria, né? E aí, cheguei no meu conceito final, que era esse daqui, né? Depois eu ia trabalhar ele numa pose diferente, talvez melhorar a qualidade de linha, mas acabou que eu me lembro satisfeito assim, né? E talvez até depois eu volte a pegar nele, mas por enquanto deu um tempo. Deu para entender, gente, esse processo, né? Viram como isso aqui é muito eficiente, sabe? Essa coisa do mapa mental, cara, isso é uma mão na roda, sabe? Você começa a trabalhar isso aqui, se você não tiver preguiça, nem de fazer o mapa e nem de explorar nas thumbnails, né? E não só nas thumbnails, você pode, por exemplo, você explora thumbnails, você pode explorar também no sketch, né? Explorar pose, né? Tudo isso. Como eu estava num aspecto muito visual, eu queria uma pose meio padrão, assim, né? Não queria uma pose muito complexa, porque eu queria experimentar essas formas que eu tinha decidido aqui, né? Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia agora, depois que eu já decidi como que ela seria, trazer ela para uma pose que contasse ainda melhor quem que essa mulher é, né? Beleza, galera? Legal, né? Então assim, ó, utilizem mapas mentais, né? Utilizem mapas mentais. Beleza? Ó, e a gente chega em linguagem e estilo, né? Linguagem e estilo. E aí vem aquela coisa que todo mundo gosta, né? Todo mundo quer ter um estilo irado. Né? Ah, meu estilo é assim, meu estilo é assado. O que é o estilo, assim, gente, de maneira geral? Né? É a ferramenta, né? É o jeito que você decide expressar. E o jeito tem muito a ver com a proposta e a finalidade do teu projeto, né? Se é para um filme, ela vai ter que ter características mais humanas. Se é para um cartoon, um anime que vai passar na televisão, você vai ter que simplificar shapes. Por quê? Porque esse aqui vai ser animado, né? Imagina quantos desenhos vão ter que ser feitos, né, para as animações funcionarem. Por isso que elas são mais simplesinhas, né? Se dificilmente vai ver uma animação com um desenho tão acabado quanto esses, né? Só que, né, tem aqui uma grande questão, né? Como é que eu divido isso, sabe, essa coisa do mais estilizado? Como é que eu consigo me expressar de maneira mais realista se eu quiser, né? Eu falei no começo do workshop para vocês que é o seguinte, que não necessariamente você precisava ter a habilidade de desenho desenvolvida para criar personagens, e não tem. Porém, a tua habilidade de desenhar, ela vai estar diretamente ligada com o quão real você quer mostrar, né? Perceba que no desenho da Kim Possible, praticamente eu não tenho estrutura. No Aladdin já vai aumentando, eu tenho um pouquinho mais de perspectiva aqui, ó, né? De volume. Aqui já tem bem mais, ó. Aqui já tem muita coisa acontecendo. A estrutura aqui, ó, ela tá, né, ó, tá bem funcional aqui, ó, já. Aqui já tenho, além da estrutura, uma quantidade de detalhes, né, e de formas muito maior. Isso vai aumentando até chegar aqui. Então, imaginem que o que segura vocês para fazerem personagens mais realistas é a qualidade ou o quão vocês dominam
os fundamentos do desenho. Porque isso aqui vai ser meio... Imagina isso aqui como um gráfico, né? Ó, se o teu desenho está aqui, né? E você sabe design, por exemplo, né? O teu desenho está aqui, o teu estilo vai ficar limitado a isso aqui, ó, né? Agora, se tu começa a desenvolver mais as tuas ferramentas de desenho e pintura, né? Você começa a ganhar território aqui, ó, e outras oportunidades vão surgir, né? Então, vou mostrar para vocês uma coisa. Quem de vocês não gostaria, porque vocês não vão ver aqui meu Google, mas eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês. Vou pegar aqui um artista que eu gosto pra caramba, chamado... Ai, cara, peraí. Não é, tô querendo lembrar o nome do cara. Ah, cadê? Putz, deixa eu abrir aqui no ArtStation. Esqueci o nome do cara, velho, que merda. Ó, vou pegar esse carinha aqui, ó, Forrest Email, que é um cara muito bom, ó. Esse cara aqui é bem bacana. Olhem só aqui. Esse carinha aqui, né? Olha a qualidade do trampo dele, né? Vou pegar outro personagem aqui. Vou pegar agora aqui uma splash art, peraí, um LOLzinho, né? Ó, splash art, LOL, pra gente ver. Ó, vou pegar uma splash art aqui desse carinha aqui, que eu nem sei o nome dele. Mas ó, aqui, né? Peraí, 2 segundinhos aqui, gente, só pra eu pegar aqui do outro lado. Cadê, velho? O negócio não vai abrir, não? Calma lá que vai sair. Aqui o meu Google está pensando aqui do outro lado com uma preguiça enorme. Achei, tá aqui. Ó, por exemplo, essa splash art aqui, ó. Lembrei o nome do cara, velho. Rafael Zanquetin. É um BR, cara, muito bom. Eu tava querendo lembrar o nome dele há tempos. Zanquetin. Vou pegar um trabalho do Zanquetin também aqui, porque é da Hearthstone, né? Então vocês vão ver 3 tipos de trabalho bacana. Ó. Vou pegar um do Zanquetin, que é card game, né? Hearthstone. Ó, olha só. Esse aqui é do Zanquetin. Então, quem nunca, atira a primeira pedra, quem nunca quis trabalhar para Blizzard, né? Eu, sonho de consumo, né? Ou para Riot, né? Ou criar conceito de personagem também para Riot. Então, olha só. Aqui eu tenho 3 tipos, os 3 tipos de arte mais concorridos e disputados e desejados da indústria, né? Que é splash art, card game, né? O Hearthstone, e o concept art de personagens, né? Agora, eu volto de novo aqui para vocês para falar do gráfico que eu estava mostrando. Ó, se você não domina bem desenho e pintura, que são os fundamentos, né? Se você não domina bem desenho e pintura, você vai conseguir criar personagens? Vai, mas você vai estar amarrado pela sua limitação. Se você mira em algo que tem um nível de render, de estrutura mais bem acabado, seja concept art, seja splash art, ou seja a criação de cartas, você vai ter que desenvolver esses fundamentos, né? Quanto mais fundamentos você tiver, mais você vai conseguir ter qualidade na tua produção e vai conseguir galgar novos níveis, né? E o design ele vai ser importante para você saber como resolver. Mas o que vai te possibilitar chegar mais lá, né, em níveis maiores, é os fundamentos, tá? Você precisa... E fundamentos não está diretamente ligado a coisa fácil. A gente pensa fundamentos é o básico não é fundamentos. Fundamentos, eles são a essência, sabe? Imagine fundamentos como se fossem a estrutura de uma parede. Quem já viu alguém fazendo parede sabe que embaixo do chão eu tenho uma camada de pedra, né? Depois eu tenho um negócio aqui em cima que é uma base de tijolos deitada, né? Para tijolos, aqueles tijolos vermelhos. Uma base de tijolos deitados assim, ó. E aí só em cima dessa base é que eu vou construir a minha parede, sabe? Isso no estilo de construção mais antiga, assim, né? Mas é mais ou menos isso aqui. Os fundamentos são isso aqui, gente, ó. Fundamentos é isso aqui. Esse é o desenho, esse é a pintura e aqui é muita prática, né? Mas a base, o que segura a tua parede, o que faz com que você seja capaz é a estrutura, né? Então, assim, ó, entendo que vocês precisam dominar isso. Eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui, que é o seguinte, tem o meu livro aí, né? Não sei se todo mundo já viu, acho que alguns de vocês já até conhecem, né? Que é o Guia Definitivo para Desenhar Bem. Para desenhar bem. No meu livro, eu falo os principais fundamentos, né? Eu vou abrir para vocês verem aqui, ó. E ele é de graça, tá? Você baixa lá, para quem quiser,
Eu levei quase 3 meses, cara, fazendo esse livro. E ele é de graça, sabe? Eu queria fazer uma parada. Não é aqueles e-books zoado que você vê por aí, sabe? Esse livro, cara, eu coloquei assim o sangue nesse livro para poder ficar massa. Eu queria que fosse de graça. Então eu gravei vídeo mostrando como é que estuda os exercícios que eu passo, né? Ó. Então aqui, ó, eu falo como é que você vai estudar. Sempre que tem esse símbolo aqui, você vai conseguir assistir o vídeo, sabe? Eu explico como é que é o exercício, tem o tempo que você faz, tem te ensinando como é que organiza seus estudos, tem te ensinando como que é a tua mentalidade para trabalhar, para começar a estudar, como que aquece, cara, tem tudo aqui, ó. Sabe, assim, o princípio para você aprender a estudar fundamentos está aqui, ó, sabe, estrutura, né? Tem, ó, sempre que tem esse aqui, tem um vídeo, clicou, já abre o vídeo. Eu acho que vocês não estão vendo, né, gente? Eu tô aqui que nem um retardado. Que demente, cara. Pera aí, eu vou compartilhar minha tela, gente. Calma lá. Cara, e eu percebi agora. Nossa, que retardo mental. Foi mal, galera. Ó, pera aí, deixa eu ver se vocês veem agora. Agora vocês estão vendo. Me falem se vocês estão vendo a minha tela. Que cara burro, viu, velho? Que zoado, foi mal, galera. Ó, então, esse livro aqui, guys, que eu tô falando pra vocês, esse livro aqui, eu fiz ele pra dar de presente pra galera aqui que quer aprender, sacou? Ele é um livro mesmo, assim, eu escrevi, tem coisas bem legais aqui, sabe? Pensamentos, ideias, exercícios, ó. Então, quem não conhece o meu livro, pode baixar lá, é de graça, tá? Não tem que dar nada, tá? O link, eu vou colocar na descrição do vídeo aí, pra vocês verem, né? Clicou, baixou, estudou. Ó, olha aqui, por exemplo, ó. Você vê isso daqui, né? Você tem o exercício, você clicar aqui, ó, já abre o vídeo, ó. Ele abre um vídeo onde eu comento, falo todo o processo, né, ó. Tá? Então, tudo isso daí de graça para vocês pegarem assim, e estudarem mesmo sem custo nenhum. Tá? Então, quem quiser estudar fundamentos de desenho, não tem desculpa. Tá? Não tem desculpa.